Vamos lá. Atos capítulo 12. Vai projetar, irmão? Ajuda aí. Aleluia. Irmãos, esse livro, esse texto é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu desejo com todo o meu coração que você abra o teu coração para entender essa mensagem essa noite. Amém? O texto diz assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram os dias de pães asmos. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para guardarem, tensionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Presta atenção ali, 4 grupos de 4 soldados. Vai. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência de Deus a ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando-lhe de lado do Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias, e ele o fez. E disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender o que era real e o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, passaram por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando-se, se disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria. A casa de Maria é o versículo 5, não é não? Já esqueceu, né, do versículo 5, irmão? Volta o versículo 5. Volta o versículo 5, irmão. Olha lá. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Volta o versículo 12, irmão. Ah, esse texto é rico, hein? Depois de se refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Vai. Quando ele bateu na porta do pátio, uma criança chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. Presta atenção na reação do povo agora, irmão. E lhe disseram: está louca? Ela, porém, assegurando que era assim, então diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram e se pasmaram. Mas ele, acenando-lhe com a mão para que se calasse, contou como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai a Tiago e aos irmãos, e saiu, partiu para outro lugar. Jesus fala conosco essa noite, e de uma maneira simples, que essa palavra cai no nosso coração e talvez na vida de alguns irmãos aqui, Pai, no nome de Jesus. Esse texto é muito rico, porque o texto está falando que Herodes se levanta para prender a igreja e para fazer com que a igreja não caminhasse mais. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Prender os discípulos. E na maneira de intimidar os discípulos, o que ele fez? Matou Tiago e mandou prender Pedro. E o interessante do texto é que, quando eles prenderam Pedro, a Bíblia está dizendo ali que entregou Pedro a 4 grupos de 4 soldados, irmãos. Faz a conta. Quantos soldados tinham prendendo preso, irmão? 16 soldados. Entregou a 4 grupos de 4 soldados. Então, entregou Pedro sob a tutela de 16 soldados. E o que a Bíblia expressa está ali especificamente. Diz que o Pedro estava preso, existia a primeira sentinela, a segunda sentinela, e existia 2 soldados acorrentados com Pedro. Então, além de sentinela lá fora, existia 2 soldados que estavam ligados a Pedro ainda com 2 correntes. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus. Eu imagino a igreja orando por Pedro. Eu imagino que não era assim: Senhor, tira o Pedro da cadeia, meu Pai.
Porque era uma igreja que estava passando por um momento muito vivo. Eu acredito que a igreja estava ali. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai lá, meu Pai, envia o teu anjo, Senhor. Livra Pedro, Senhor, né? Aquela igreja que lutava. E Deus ouviu. O que a Bíblia diz é que Pedro estava acorrentado e uma luz brilhou no meio daquela cela. Uma luz brilhou. Um anjo do Senhor veio e pá! Chegou na cela e tocou no Pedro, aonde, irmão? Do lado, né? Mas na tradução é na ilharga. O que é ilharga? Ilharga é o coração para o judeu. Tocou nessa parte aqui. O anjo veio, tocou em Pedro e falou assim: levanta. Levanta. E a impressão que dava que o Pedro meio que: estou preso, pô. Como é que eu vou levantar? Estou preso. Mas a Bíblia fala que onde você levanta. E o Pedro, ao se levantar, as algemas, o texto diz que as algemas caíram. E o Pedro passou a primeira e a segunda guarda, sentinela, e foi dar no portão de ferro. E no pátio talvez ele diz assim: caramba, e agora? E agora? Estou aqui. E é interessante, irmão, porque o texto, desculpa a palavra, mas o texto para mim ele é muito cômico. Porque eu começo a ler o texto, eu começo a ver um monte de coisas que a minha cabeça, meu mundo de Bob fica assim, aguçado. Porque, pensa bem, irmão, é um cara sozinho, que a gente poderia chamar de catanduvas, o presídio de segurança máximo, Bangu 1, Bangu 2, não sei. Eu sempre falo, quando eu posso compartilhar essa palavra, eu digo que uma vez eu fui visitar com o reverendo Caio Fábio, no Bangu 1, os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro, na ala do Comando Vermelho. Quando eu cheguei lá, na portaria, a diretora do presídio já mandou um policial perguntar ao reverendo Caio: quem é esse rapaz que está com você? Estava do lado de fora. Falou: não, está comigo. Aí foi o pastor Pedro, aí nós entramos. Irmãos, de verdade, eu passei numa geral, que eu fico me perguntando até hoje, como é que entra celular naquele lugar? Eu passei por uma geral que eu fiquei constrangido. Passa numa porta, fecha, você fica sozinho, o cara vem te revista, passa da prova, aí só passa de cueca, pega a tua roupa de novo, depois bota tudo de novo, assim. Aí entrei naquela sala lá toda, lá. Aí com medo de tudo, e o reverendo Caio com uma paciência e tal. Aí começou a sair os bandidos, as celas abrem automático, aí começa a sair os bandidos todos. Aí sai Catatal, sai Rambo, aí vai saindo Robocop, aí vai saindo os bandidos, né? Aí tudo aí, fala aí, reverendo, fala aí, pastor. E aí daqui a pouco sai o Isaías do Borel, aí vai sendo gente, eu lá assim, né? Olhando para aquelas figuras todas, aí sai um, irmãos, saiu com a Bíblia Scofield na mão, assim, grande, e um cara quase 2 metros, assim, falou: reverendo, o senhor tem que me explicar uma coisa aqui na Bíblia. Eu falei, meu Deus, agora? E aqui não tem como sair, né, irmão? Aí você fica aqui parado, e ele começou a falar, e o nome do bandido era Profeta. Ele falou: reverendo, me explica uma coisa. Moisés era muito frouxo. E eu já vi que a altura ali do conhecimento. Moisés era frouxo. Se era na minha comunidade, já tinha matado um montão. Povo desobediente. Começou a falar do povo que não obedecia, que tinha que sair e queria voltar. E eu fiquei só ouvindo. Presídio de segurança máxima. Como é que esses caras têm tanta coisa lá? A Bíblia está mostrando aqui que tinha um homem preso. Pedro, um apóstolo, um servo do Senhor. E tinham 16 soldados prendendo esse homem. Mas o que me chama a atenção é que dentro da cela ainda existia 2 soldados ligados a ele a 2 correntes. Então assim, ele está dormindo aqui, a corrente está aqui. Pousa um mosquito, a corrente já balança, né? Mas a Bíblia diz que o anjo veio, e eu não sei como é que é um anjo, irmão. Vocês já me ouviram falar isso? Eu queria muito ver um anjo, irmão. Eu sonho em ver um anjo. De verdade, irmão. Todo o meu coração, Deus sabe o quanto. Deus é testemunho do quanto eu queria ver um anjo, irmão. E tem gente que vê anjo de 3x4, irmão, assim. Não, eu vi um anjo, eu falei, meu Deus, eu fico maior ciúme. Eu falo, tô vendo anjo toda hora, esse cara. Não,
Não, você conhece gente que já viu anjo? Eu nunca vi. Mas imagina, como é que é um anjo? Como é que deve ser um anjo, irmão? Imagina, Daniel está orando. Daniel, Deus, tu conhece meu coração, Senhor. Eu preciso, Deus, responde. Aí, o que a Bíblia nos dá a entender é que Deus olha a oração de Daniel e já faz assim, ó. A impressão que dá quando você lê o texto todo, o que a Bíblia diz? Que os anjos desceram com a resposta dele, irmão. E ó, mas peraí, é muito longe assim, porque levou 22 dias. Mas aí o anjo fala assim, ó, demorou porque, ó, maior luta aqui. Mas tu imagina, então no meio do caminho, pô, um tá com, parece futebol americano, um tá com a benção, os outros só vai, passa, só e o couro comeu aqui em cima. O que a Bíblia diz é que existe principados e potestades, dominadores aqui, irmãos. Luta. Aí a gente vê o pastor falando assim, irmão, levanta a mão, vamos orar. É luta, irmão. Quando a gente pensa em oração, o que é oração, irmão? Aí tem uma pessoa que ora aqui, Senhor, obrigado. Aí o pessoal fica, amém. Irmão, oração, é todo mundo orando, irmão. Oração é para todo mundo, é luta. Aí aqui, ó, a luta está aqui, ó, é batalha espiritual aqui em cima. O que a Bíblia está dizendo é que o Pedro está preso. Aí a igreja faz contínua oração a ele. A Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos agora, liberta o nosso irmão Pedro, ele está preso. Herodes mandou prender, já matou a Tiago, mas Deus não permite nada, Senhor. Envia o teu anjo, Senhor. Envia o teu anjo, Senhor. Enviou. O anjo apareceu na cela. E aí, Pedro? Tá tranquilo. Ó, tocou na ilharga e fala, levanta. Não posso, eu estou preso. Levanta, eu estou preso. Levanta, ele levantou as algemas e os soldados, ó. Ninguém viu nada, irmão. Só o Pedro viu a luz, mas ninguém. E o que a Bíblia diz é que o anjo fala assim, me segue. Pega a tua capa, tua sandália e me segue. Mas lá fora tem mais soldados, me segue. O irmão, está no texto ali. Eu posso estar botando alegoria, mas está no texto. Ele passa a primeira guarda. O que é a primeira guarda, irmão? Os caras estão lá na porta, ó. Aí o Pedro passa. E o anjo, mano. Ele passou a primeira e a segunda guarda. Imagina, já passou a primeira. E na segunda eu acho que ele já faz assim. Valeu, pessoal. Estou indo embora aí. E quando ele sai no portão lá, no pátio, tem um portão de ferro, irmão. Portão de ferro, irmão. Antigamente, não é esse portão que a gente vê aqui não, de alumínio, desse ferrinho que o pessoal faz. Não, é portão de ferro, irmão. Eu tive o privilégio de ver alguns portões de ferro no Egito. Portões antigos. Eu tive o privilégio agora, quando eu estive na Inglaterra lá, fui pregar numa igreja. Eu fui vou falar agora bonito, Oxford. Irmãos, eu fui em lugares que era lugar de Nárnia. De Nárnia. Eu vi portões, irmão, impressionantes. Passei em cima de ponte de 800 anos. Ponte de madeira, bruta. Agora tu imagina um portão, como é que abre um portão daquele, irmão? O Pedro sai, está num pátio, tem um portão de ferro. Eu falei, agora já era. E começa a olhar os guardas, e agora... Aí o anjo, o que o anjo faz, irmão? A turma que trabalha com tecnologia... Não se impressiona não, irmão. Pedro ficou desesperado, ele falou, calma, tá tudo sob controle. Botou a mão assim e fez assim. Ali para mim surgiu o controle remoto, porque a Bíblia diz o quê? Que o portão abriu automaticamente, irmão. Ó, abriu o portão. E ele saiu, e o que a Bíblia diz é que ele começou tipo se beliscar. Eu falei, não é sonho não. Nem sonho não. A gente sabe o que é isso aí, quando a gente está sonhando. E um sonho tão ruim. Eu falei, meu Deus. Aí quando tu acorda, falou, ai, graças a Deus que era só um sonho. É horrível, irmão. É horrível. E o Pedro saiu. Onde é que ele foi, irmão? Foi lá na casa onde o pessoal estava orando. Por que dá para a gente entender isso? Porque a Bíblia fala que ele bateu na porta. Como a oração era um momento de só quem podia participar era quem sabia orar, a empregada não sabia.
Talvez a empresa, posso falar? Não pode não, minha filha, aqui é só para quem é do fogo. E ela ficou só. Amém. Mas ela ouviu a porta ser tocada lá, irmão. Alguém bateu na porta, ela vai lá. E ela fala, quem é? É Pedro. E ela volta, a Bíblia está dizendo que ela ouve a voz do Pedro, reconhecendo que era a voz do Pedro, ela voltou e falou, irmã Maria. Minha filha, nós estamos orando, irmã, o Pedro. Minha filha, você está louca? O texto está dizendo lá, você leu? O texto diz assim, você está fora de si. Está maluca, tipo assim, ele está preso, como é que ele está na porta? Deve ser o seu anjo. É o seu anjo? Só um minutinho. Ela fez assim, ó. Quem é esse aqui? Todos se espantaram e o Pedro fez assim. E contou tudo o que aconteceu. O texto é bom, irmão? O texto é bom. Mas para mim esse texto não está aí à toa. Esse texto está aí para a gente pensar. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era um ímpio? Pedro era um desviado da vida? Pedro era quem? Pedro estava perdido, Pedro era um mendigo, Pedro era um viciado, era um traficante. Quem era Pedro, irmãos? É só você ler o livro de Atos, você vai ver aqui, eu contei aqui, da outra vez que eu preguei, sobre o Atos 4, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto. Quem era Pedro, irmão? Pedro foi alguém que Jesus falou para si, tu és Pedro, e sobre essa rocha que sou edificarei minha igreja. Quem era o Pedro, irmão? Era o cara que tinha acabado de pregar ali, quase 5.000 pessoas, ele, João e os discípulos, 5.000 pessoas se converteram. Quem era o Pedro, irmão? Pedro era aquele homem que estava levando a igreja, que estava vivendo em santidade, buscando o Senhor. Quem era o Pedro, irmãos? O Pedro, talvez está aqui dentro hoje. O Pedro pode estar aqui dentro hoje. Alguém que ama Jesus, alguém que quer seguir o Senhor, alguém que está batalhando, alguém que quer. E a pergunta que não quer calar essa noite, quem é Herodes, irmãos? Quem é Herodes? O que a Bíblia mostra aqui que Herodes era aquele que queria parar a igreja. Ele queria tirar a força da igreja. Ele queria impedir que a igreja continuasse caminhando. O que ele fez? Começou a intimidar. Primeiro matou Tiago e depois prendeu Pedro. Como quem diz assim, vão prender e já a gente deixa ele preso, vai enfraquecer todo mundo. Quem era Herodes, irmão? Herodes, se você não quer ouvir isso, a pessoa de Herodes para a gente hoje é Satanás, querido. É o príncipe das trevas, se você não quer gostar desse nome, é o capiroto, é o nome que você dá para ele. É aquele que veio para matar, roubar e destruir. Eu sempre digo isso para as pessoas, queridos, Satanás não está preocupado com quem está viciado, quem está se drogando, quem está se prostituindo, não está. Porque essas pessoas já são manipuladas por ele. Satanás está preocupado, irmão, com quem nesse momento saiu das suas garras e que está querendo andar com Deus, que está querendo crescer com Ele, que está querendo colocar princípios na sua vida nova e querer andar. E se você não quiser acreditar, irmão, não precisa acreditar. Porque está aqui alguém todo dia que tem um discernimento disso todo dia. Essa noite, o que eu quero dizer para você, querido, é que o Herodes na pessoa, o Satanás na pessoa de Herodes 2, tem um movimento muito igual. O primeiro Herodes, ele prende o Pedro e bota 16 soldados para cuidar dele. 2 próximos, 4 mais na frente, mais 4 lá, e mais alguns lá fora, prendendo de alguma forma. Já sabe onde eu vou chegar, né, irmão? Essa noite, irmãos, eu daria o nome a essa mensagem, eu diria para você, quais são os soldados que te prendem? Quais são os soldados que tentam te impedir de você ser quem Deus quer que você seja? Quais são os soldados que tentam te manipular de alguma maneira e te prende, te tirando forças para te minar, para que você não continue andando, para que você não continue sendo quem Deus quer que você seja? Quais são os soldados que te prendem, irmão? Eu não estou dizendo aqui que tem alguém endemoniado, só mas se tiver, a gente vai orar, irmãos. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos estar muito atentos a soldados que sobem e que descem todo o tempo e que só tem uma função, de nos prender, de nos escravizar e nos tirar do propósito aquilo que Deus quer que a gente seja nele. Quais são os soldados que nos prendem? Tem soldados aqui que a Bíblia nos mostra aqui, que está tão próximo. Tem outros que estão um pouquinho longe, mas estão nos vigiando o tempo todo.
A gente podia dar o nome de um monte de soldado aqui. Talvez essa noite eu podia falar do Pedro, né? Quais são os soldados. E digo isso com propriedade, né? Porque eu sempre digo isso quando estou pregando. Um dia eu participei de um culto como esse. Participo até hoje. Mas um dia eu entrei na igreja pela primeira vez. Um dia eu sentei num banco para ouvir uma palavra. Eu sei como eu entrei numa igreja. Eu sei como eu cheguei dentro de uma igreja. Eu sei que aos 22 anos eu entrei dentro de uma igreja para conhecer o Evangelho. E eu lembro como se fosse hoje a primeira música que eu ouvi. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Eu não sabia cantar, mas ficava ouvindo ali, todo mundo cantando. Falei, que legal. Que legal. Que lugar legal. Vou repetir, você já ouviu falar isso? Aí depois de tudo louvor, tudo, o pastor falou, vamos tirar nossa oferta. Falei, tudo ladrão esses caras. Mas fui embora. Mas gostei do culto, irmãos. Gostei do culto. E todo domingo eu estava na igreja. Todos os domingos eu estava no culto, na 28 de setembro. Depois eu descobri que só tinha o culto, tinha escola dominical. E eu queria frequentar a escola dominical. Todo domingo. E todo domingo tinha apelo. Mas eu dizia para mim, eu já tenho Jesus no meu coração. Essas pessoas precisam de Jesus. E eu fiquei um peregrino. Tem um nome que vou lembrar daqui a pouco. Que a gente usa muito, o pessoal usa muito no Egito. Nômade, os caras que ficam andando. E eu ia para a igreja domingo, mas ali fora eu continuava. Então, durante a semana todinha, sexta e sábado, gandaia, muito baseado, cheirava muito, tá? Mas domingo, domingo na igreja. Eu lembro que um dia, um sábado, eu falei assim, pô, tem culto jovem, eu vou lá no sábado. Pô, mas eu vou sair. Não, eu vou para o culto, depois de lá eu já saio para... Uma coisa sempre, eu nunca bateu comigo no meu começo da minha caminhada. Que 9 horas acabava o culto de jovem, irmão. 9 horas eu estava saindo para a noite, 9, 10 horas eu estava saindo. Quando na minha cabeça eu ia voltar para minha casa 9 horas para dormir, irmão? Nunca. Mas eu falei, eu vou, de lá eu vou sair. Aí eu gostava, então eu ia para o culto jovem, do culto jovem, valeu, né? E aí caía na gandaia de novo. Aí ia para a noitada, sábado, domingo de manhã, acordava, domingo na igreja. Bateu o cartão, né, irmão? Desencargo de consciência. Mas eu comecei a entender algumas coisas, que aí começou a luta. Porque eu fumava 10 cigarros de maconha todo dia, irmão. Eu falo isso quando eu sempre escuto a palavra dízimo. Eu ouvi muitas vezes o mesmo me falar, agora é crente? Agora dá o dízimo para o pastor? Eu falo, é verdade. Tem que ouvir essas coisas, aí tu tem que amar, né? Tu fala, irai-vos, mas não pequeis. Aí tu tem que olhar para o indivíduo, fazer o raio-x dele assim, e falar assim, o que eu falo, Senhor? Aí você olha de novo, você anda a segunda milha. Porque o cara só vê aquilo, né? Dá o dízimo, mas ele não faz o raio-x do que aconteceu na tua vida, para tu chegar a esse processo da obediência. Mas o cara também não viu. Talvez eu vou falar aqui porque aqui é pertinho, tá? Vou falar aqui. No meio dos doidão, agora o pessoal fala noiado ali na Vila da Penha. Quando você falava assim, Beato Salu, irmão, tu chegava até a arrepiar. Beato Salu já dava uma tremedeira. Por quê? Porque o Beato Salu, no Acari, aqui, era a melhor maconha que existia por aqui. Então todo mundo ia para lá e ficava na fila assim. Na fila, assim, branco preto, todo mundo na fila. Para comprar. Na fila. Aí 60% do meu salário ficava lá, na favela. Ninguém nunca falava nada. Aí eu venho com o meu coração, entendi a palavra, venho, quero ser dizimista e dou. Caraca, irmão. Vai se converter, indivíduo. Dá vontade de botar num corredor polonês, dar madeirada até ele se converter lá na frente. Mas ele tem que usar com graça, tem que entender que Deus não leva o tempo da ignorância. Então, quais eram os soldados que me prendiam, irmãos? Eu tinha um monte de soldado que me prendia. Eu tinha um monte de soldado que andava comigo, que estava tentando me impedir de ser aquilo que Deus queria que eu fosse.
Soldados, irmão. E Deus me amava, irmão. Deus me amava. Deus me ama. Deus me ama, irmãos. E Ele te ama. E vou falar logo, tem uma igreja orando por você. Pode ter certeza. Por isso que eu falo, tem irmãs que falam assim, irmão, fala para o meu filho, fala, vamos orar agora por ele? Vamos embora. Deus, coloca armadilhas divinas sobre esse cara. Deus, onde ele estiver, influencia alguém para falar para ele, influencia alguém para falar para ele. Onde ele estiver, encontra ele onde ele estiver, Senhor. Sabe, por isso, irmão, que eu gosto de falar de Jesus. Não tem lugar, não tem tempo, irmão. Às vezes eu estou perto de alguém, ou estou numa situação, estou no banco, aí me dá uma vontade de falar de Jesus para alguém. Não é o diabo que manda, nem é o diabo que traz essa vontade de falar de Jesus não, tá, irmão? Tem gente que fala assim, será que é da carne? Será que eu falo ou que eu não falo? Será que é bem ímpeto? Não, irmão, não é ímpeto não. Quando você sentiu o desejo de falar de Jesus para alguém, fale, irmão. Sabe por quê? Eu sempre penso assim, tem alguém orando pelaquela pessoa. Aí quando alguém está orando para Deus, onde meu filho está, onde meu esposo está, e Deus fala assim, deixa eu ver quem está mais próximo, ali. Você, fala agora. Está na brecha, irmão. Quais são os soldados que nos prendem? Eu lembro, vou falar agora assim, está terminando, irmão. Pô. Eu saí do culto jovem uma vez, aí eu saí com a minha Bíblia, aí cheguei na minha rua assim, 9h30 da noite, 10 horas, mó festona, irmão, festa junina, irmão, festa junina, irmão. Como eu amava festa junina. Eu amava tanto festa junina que hoje a gente faz uma festa no Boró chamada Festas de São João 316. A festa é uma bênção. É maneiro. E a festa enche, o pessoal vai, todo mundo lá, depois sempre tem uma palavra, sempre tem louvor, sempre... é de Deus, irmão. Festa de São João 316. Aí eu saí, daqui a pouco eu olhei para aquela rua assim, eu falei, caramba. Aí olhei para minha casa, não tinha ninguém, o pastor não estava lá, a liderança não estava lá. Botei minha Bíblia na calça, entrei para a festa junina, né? Cheguei lá, olha que hino que estava cantando, irmão. Ê boi do Ceará. Conhece essa música, né, irmão? Vai na festa junina. Quando eu estou lá parado lá, aí uma mãozinha bate assim nas minhas costas assim. E aí, Pedro, eu olhei Piparote. Falei, Piparote. Ele falou, irmão, tempão que eu não te vejo, rapaz, tá onde? Falei, cara, eu sou crente agora. Aí ele, crente, aqui na festa junina, crente. Olha os soldados, crente na festa junina. Falei, não, nada a ver não. Aí começou a bater papo. Aí chegou a hora que ele falou assim, pô, Pedro, fumar uma baseada aí? Eu falei, tô fora. Qual é, Pedro? Fumar uma baseada? Eu falei, tô fora. Qual é, Pedro? Tô com o Beto Salu aí, irmão. Beto, tremi. Falei, Soldado, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? É soldado, irmão. Soldado, que ele está só esperando a oportunidade. Quando ele sabe. Irmãos, por isso que a Bíblia diz assim: maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Então os soldados, eles vão chegar perto de você. Mas quando ele vê quem está dentro de você e que conhece bem eles, você vai saber discernir. Concorda? Eu não soube discernir, eu só tremi. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, cara, vamos lá. Eu entrei para uma rua escurona e fui entrando. E entrei, daqui a pouco ele me deu baseado, eu peguei. Irmão, nunca fiz um baseado tão rápido na minha vida. E, ó, irmãos, eu estava quase um ano limpo, sem fumar, sem nada. Preparei o cigarro, dei na mão dele e falou assim, qual é, Pedro? Você primeiro. Nunca, irmão, no meio do viciado, você dá primeiro pro cara. Você faz, você funda e você passa. Ele me deu a honra, olha que honra, irmão, que coisa linda, que honra. Eu acendi o cigarro, dei uma tragada. Quando eu puxei, prendi, eu ouvi aqui e aqui. Não morri na cruz por você, por isso. Aí eu comecei a chorar, falei, Piparote, cara. Tô fora, pô, já tá doidão, tô fora, cara. Tá rindo, irmão? Você tá rindo, eu chorei, chorei muito. Fui pra minha casa chorando. Aí um soldado vem, entra, encontra vazão. Aí quando eu fui pra minha casa triste, um montão de soldado vinha assim e falava, você não tem mais jeito não, você nasceu pra ser isso mesmo. Você não tem jeito não tem Jesus, não tem ninguém. Você é aqui sozinho agora, aí, cadê? E comecei a subir pra casa, deitei, não dormi.
Só esperando outro dia, eu não via chegar outro dia. Mas eu estava com vergonha de voltar para a igreja, Mas eu tive força, irmão, e voltei para a igreja. Fui no domingo no culto, né? Como sempre. Cheguei no culto de manhã. Quando eu cheguei lá, eu olhei para o Carlinho. Eu falei, Carlinho, fala, Pedro. Cara, fumei maconha ontem, cara. Jesus não vai me perdoar nunca mais. Eu falei, calma, Pedro, calma. E me abraçou e falou assim, já te perdoou, cara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você viu o que foi falado aqui? Quando o pastor perguntou, como é que está o nome mesmo? Perguntou para ele, você já fez o cadastro? Ele confessou e falou assim. Qual foi o versículo que ele falou, irmãos? Você lembra ou não? Quem confessa alcança a misericórdia, né, querido? Soldado não suporta isso. Soldado não suporta isso. Porque o que abate o soldado é o perdão que é muito maior daquele que morreu na cruz. E essa noite, o mesmo anjo está aqui dizendo assim, levanta. Essa noite, o mesmo Jesus está aqui dizendo assim, levanta. Quais são os soldados que te prendem, irmão? Quais são os soldados que te entristecem? Quais são os soldados? Tem gente aqui, irmãos, desculpa a palavra, mas essa é a única palavra que eu tenho para falar para você. Tem gente aqui que tem um soldado que já faz o velório antes de defunto. Tem gente que vive com esse soldado na vida, ela faz o velório antes de defunto. É o lipe-lipe, ó céu, ó vida, ó dia. Nem aconteceu, mas o soldado, e agora? E você já começa, ele bota uma lente assim na tua frente e você já começa o desespero. Tu entendeu o que eu falei? Você já faz velório sem ter defunto. Tem gente, irmão, aqui que não dorme. Tem um soldado, sabe, irmão, da insônia que está do teu lado ali o tempo todo. Não vai. Você não vai. Tu não vai conseguir, não vai. Maldade. Essa noite, quais são os soldados que nos prendem, irmão? Quais são os soldados que nos tiram a paz? Quais são os soldados? Um dia eu preguei na Maranata, na Tijuca. Aí eu falei assim, irmão, tu está aqui dentro, mas tua vontade, sabe para onde você vai daqui? Tu vai para o morro fumar maconha, não vai? O cara falou, eu vou, cara, eu vou. Eu estou sendo... Eu falei, que legal. E fui conversar com ele depois. Ele está 6 meses na igreja, irmãos. Quantos soldados não prendem esse cara? E eu tenho certeza que ele quer, irmão. Ele quer. Mas parece que é muito maior. E quando a gente tem a atitude que o Pedro teve, as coisas começam a acontecer, né? Porque quando o soldado nos prende, a gente fica meio que paralisado, atrofiado. A gente não tem força, não tem vontade de ler, não tem vontade de orar. A gente está sempre pedindo alguém para orar. Mas espera aí. Essa noite que eu estou dizendo para você é, fique de pé, irmão. E a palavra é segue o Senhor. Segue. Não é andar do lado, é seguir. Quais são os soldados que nos prendem, irmão? Quais são os soldados que nos tiram a paz? Talvez você está aqui pela primeira vez. Talvez você está aqui, eu quero dizer para você, irmão, que não existe outro mediador pelo qual você possa ser salvo. Jesus Cristo, Senhor, do qual derramou o sangue precioso por você. E o que você precisa fazer em relação a essa salvação, não é vir aqui para a igreja toda terça-feira e vir aqui no pacto, não. O que tu precisa fazer é abrir o teu coração e permitir que Jesus entre na tua vida. E a partir daí, começa a acontecer coisas diferentes. Porque Ele começa a ser o Senhor da sua vida. O Senhor. Porque a gente só olha para Jesus como Salvador. Ele é o Salvador. Amém, irmão, Ele é o Salvador. O Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. De hoje aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação. Quando ele fala corpo de humilhação, ele está dizendo assim, enquanto o Salvador não vier, eu tenho um Senhor. E esse Senhor vai me ajudar a todo dia morrer, cada dia um pouquinho. A dizer para esse corpo aqui, você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa servir o Senhor. Você precisa ir contra. Corpo de humilhação, irmão, é você humilhar esse corpo todo dia. Porque esse corpo aqui todo dia, o que ele quer, irmão? Esse corpo todo dia, ele quer pecar, irmão. Esse corpo todo dia só quer uma coisa, pecar. Porque a nossa natureza é adâmica. E os soldados têm vantagem nisso. Porque eles sabem que a nossa tendência é o quê? É pecar, irmão. A nossa tendência é pecar.
E aí os soldados, querida, eles sabem onde ele mexe. Eu nunca esqueci, uma vez um pastor falou para mim na 28 de setembro: Pedro, você precisa orar todo dia pela sua fraqueza, todos os dias, porque Satanás sabe onde ele vai te tocar. Caminhando, irmão, ele sabe. Ou você acha que depois que você aceita Jesus, ele não vem mais? Não, irmão, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Derredor de quem? Do ímpio? Do viciado? Do bandido? Não, ao derredor, rugindo como se fosse um leão. Mas a Bíblia diz que o Senhor está ao nosso redor. Então derredor é o que está em volta do que está em volta. Mas mesmo assim, o que a Bíblia fala é que Satanás, ele chega e ele lança. Agora, se você aceita ou não, isso é um problema, a decisão é sua. Você jamais vai ser tentado acima daquilo que tu possa suportar. Soldados. E quando a gente cede, irmãos, ficamos presos. E para voltar só tem uma coisa: ficar de pé e reconhecer. E essa noite eu estou aqui, irmão, com essa palavra para você. Quais são os soldados que te prendem? Quais são os soldados que te tiram a paz? Quais são os soldados? Tem vários soldados, irmão, que está todo dia lá assim, vai! Aí vem o soldado de mentira, a loja do teu lado fala, fala isso. Soldado de mentira. Tem um, irmão, que ele trabalha na igreja assim de uma maneira muito clara. É aquele soldado que ele vem, que ele traz a palavra assim: ódio. Não tem que perdoar. Não tem que perdoar. Perdoar por quê? Foi ela que te machucou, pô. Foi ele que te machucou. Não pede perdão. Soldado. Soldado, irmão. Eu sempre falo isso aqui, vou repetir. Até eu morrer, irmão, vou repetir isso. Eu tinha um soldado na minha vida, irmão, como crente, depois de já estar pregando, que todo dia tirava minha paz, irmão. Quando eu pensava naquele homem lá, quando eu tinha 8 anos de idade, do que ele fez comigo na casa dele, tirando a minha pureza, com maldade, com violência, com opressão. Eu levei aquele homem dentro de mim muitos anos. Mas aos 26 anos, eu olhei para ele e disse assim: eu te perdoo. Não foi fácil, irmão, mas eu liberei ele da minha vida. Era um soldado que me prendia. Soldado que não perdoa. Tem gente doente, irmão, porque não consegue perdoar. Soldado. Por que Jesus falou na oração dele? Que é linda a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas. Fala o resto, irmão. Assim como nós perdoamos os nossos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? Não é amém, não acaba aí, acaba mais no final. Se vocês perdoarem as ofensas dos seus inimigos, eu também vos perdoareis. Se não fizeres, também não acontecerá. Não é porque ele não te perdoa, é que você leva contigo mesmo essa falta de perdão, irmão. Soldado. Quais são os soldados que nos prendem? Já estou fazendo um apelo, irmão. Quais são os soldados que te prendem? Quais são os soldados que hoje você tem que ficar de pé e falar assim: Deus me ajuda. Deus me ajuda a vencer isso. Quais são os soldados? Tem muitos outros que talvez você sabe que é um soldado na sua vida. Porque se te tira a paz, né, que te deixa meio que sem liberdade com as pessoas. Soldado, irmão. Porque em paz me deito e logo pego no sono. Eu ando em paz, com consciência tranquila, diante de Deus e diante dos homens. Soldados. O altar está aqui. E se essa noite você entende que existem alguns soldados que te prendem, não é fácil levantar, mas é preciso. A palavra nem sempre é boa, mas é preciso. Então eu não vou nem mandar o pessoal ficar em pé, porque
eu quero que haja esse ato na sua vida. Quando você ficar em pé, você fica em pé e sai. E você vai estar dizendo assim: ó, Deus, tem um soldado que precisa ser vencido da minha vida. Tem um soldado que eu luto há muito tempo. E mais uma vez, irmão, para você não entender, eu estou falando de Pedro, um homem crente. Eu estou falando com você, que conhece o Senhor, mas que sabe das suas limitações e sabe das lutas que você vive. E aí tu tem que ser corajoso para essa noite levantar e falar assim: ora junto comigo aí. Todo dia eu tenho que engolir um leão, irmão, todo dia. Todo dia eu tenho que lutar, todo dia, com um monte de soldados. Que eles vêm para tentar me prender. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que o que está aqui fora. Tenho vencido. E essa noite estou aqui para orar junto com você, para que você também possa alcançar e andar em paz. Você entende que você precisa se levantar e vir à frente? A gente quer orar por você. Bora, irmão. Quais são os soldados? Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa semana eu falei com meus filhos, sentei com os dois e falei: Gianluca e Noah, eu quero falar uma coisa para vocês. Papai estava sentado numa praça, esperando um amigo, e eu vi um grupo de meninos conversando. Não tinha como não ouvir, porque eles falavam alto. Era um menino de 17, 18 anos. Chegaram duas meninas, abraçaram, beijaram, tal. Elas ficaram, meninas bonitas, isso em Copacabana. Eu não estou falando de qualquer menininha, não estou falando de gente que a gente faz uma comparação, né? Do morro, não é do morro. Mas você via que eram meninas educadas, que moravam ali naqueles prédios ali. E quando as duas saíram, os meninos começaram a falar das meninas. E um falou assim: eu só não fiquei com ela porque um amigo meu ficou. Mas eles começaram a falar tudo que as meninas faziam quando saíam. E eu estava falando sobre meus filhos. Eu disse: respeite as meninas. Respeite. Então existe, irmão, uns soldados de moralidade, de promiscuidade, que têm prendido a juventude de uma maneira fora do comum. E que eles não têm nem noção onde eles estão pisando. A nível de emoções, de pureza, mais tarde de vergonha. Aleluia. E vai prendendo. Mas nós somos de... Vamos ficar de pé, irmão. Nós somos de Cristo, querido. Aleluia. E a gente precisa renovar todo dia a nossa mente. E não é fácil. Amém. Mas é possível. Quando Jesus, Senhor, obrigado pelo teu amor. estendeu A gente está aqui, Pai. a sua mão. Eu sei que tem gente aqui com medo. Tem gente aqui com vergonha. Quando Ele estendeu, Tem gente que deseja vencer soldados, Senhor. para mim. Soldados que prendem, que atrofia, que tira a paz. Eu era pobre, Essa noite eu oro para que o teu perdão, Senhor, de uma maneira sobrenatural venha, Pai. sem Deus, Que o teu carinho venha, Pai. sem Jesus. Essa noite eu oro para que Quando essas Ele algemas estendeu se quebrem, a Pai. sua Essa noite eu oro para que os soldados sejam para vencidos, mim. Senhor. Essa noite eu oro para que a luz brilhe no meio das A cadeias, minha Senhor. alma Essa noite eu oro para que o Senhor possa, no nome de Jesus, Pai, do caminho libertar verdadeiramente, Senhor. do céu. A tua palavra diz que se o era Filho vos libertar pobre, verdadeiramente, perdido, você será livre. Essa noite, Deus, essa noite eu oro para que tu tire toda a mas religiosidade, Jesus, Pai, todo medo, Pai. com seu Eu oro porque essa noite o Senhor diga para esse cara: tu já está perdoado, filho. Olha para mim. Fique em pé, as algemas vão cair. Fique em pé. Continua andando. Olha para mim. Essa noite, Pai, nós oramos para que tu venha desfazer toda a cilada do inferno, Pai. Todos os soldados que são enviados, Senhor, para tentar nos impedir de continuar andando contigo e para a gente entender quem nós somos em ti. Essa noite, Deus, essa noite, eu oro para que o Senhor venha e tire todo o espírito de morte, Pai. Todo medo, Pai, toda tristeza, Pai, no nome de Jesus. Essa noite eu oro para que o
homem teu perdão alcança essa mulher, Pai. perdido. Essa noite eu oro para Sem que o entendimento do Deus Senhor e alcance sem esse homem, Pai, no nome de Jesus. Jesus. Quando Ele estendeu Quais são os a soldados, Senhor, sua mão que essa noite estão aqui, Pai? para Nós oramos em nome de Jesus, para que cada um deles seja repreendido, Pai. No nome agora de Jesus. me